Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 23 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã e com apoio de governistas, o Senado reduziu ontem poder de ministros do STF. Na verdade, a votação de ontem no Senado estava sendo muito aguardada, pois significaria uma tentativa do Senado Federal, ou seja, do Congresso Nacional, de reagir a decisões do Supremo Tribunal Federal que tem desagradado, sobretudo, a oposição de direita do Poder Legislativo brasileiro. Então aí se via uma tentativa de mandar um recado, se via e se vê uma tentativa de mandar recado ao STF de que baixa a bola porque eles têm outras balas na agulha, querem tirar poder do STF. E a decisão de ontem, a PEC foi aprovada em 2 turnos, a proposta de emenda constitucional foi aprovada em 2 turnos, só que o Supremo já prepara a reação a uma medida que na verdade é inócua. Vamos entender o que é que aconteceu e o que é que está acontecendo. A iniciativa foi defendida pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e teve 52 votos a favor e dos 8 contra. O Pacheco é que permitiu, com o seu poder de pauta, de estabelecer a pauta no Congresso Nacional, que essa votação ocorresse. É uma pena que ela ocorreu porque realmente coloca o Senado numa posição de ataque no momento em que era preciso baixar a poeira. E por que é que o Rodrigo Pacheco fez isso? O Rodrigo Pacheco fez isso por uma razão muito simples. Ele queria se viabilizar junto com a direita para eleição ao governo de Minas Gerais em 2026. Então veja como é a cabeça dos políticos. Ele já estava de olho lá em 2023. Mas essa votação foi vencida amplamente pelos que queriam tirar poder do STF, porque até gente do governo votou a favor dessa medida que, em tese, tiraria poderes do Supremo Tribunal Federal. Na foto você vê Jacques Wagner, do PT da Bahia, senador pelo PT da Bahia, que votou a favor de tirar poderes do STF. Mas por que é que o Jacques Wagner fez isso? E é tão grande assim essa vitória do Senado? Nem tanto, como você vai entender já já. Os ministros do STF dizem que o Senado é tigrão com eles, com o STF, e tchutchuca com os militares. O Senado, na verdade o Supremo Tribunal Federal, está muito irritado com o Congresso. Ministros do Supremo passaram a cobrar senadores sobre o andamento de medidas que atingem os militares, como a PEC que obriga aqueles que concorrerem às eleições a irem para a reserva. E o STF tem muita razão para estar com raiva. O Congresso, porém, deve levar o troco do Supremo já. No dia seguinte, já pode ser que o Congresso tome o troco, no máximo até a semana que vem. Mais certo seria a semana que vem, não é? Que o Congresso vai analisar hoje o veto de Lula ao marco temporal e a demarcação de terras indígenas. A sessão conjunta marcada para esta quinta-feira, porém, exige maioria absoluta dos deputados e senadores para derrubar
o veto do Lula ao marco temporal, uma medida criminosa que faz com que os indígenas sejam praticamente expulsos das terras que são deles e não tenham direito a nada. Esse marco temporal é uma excrescência rejeitada por 10 entre 10 ambientalistas. Está na pauta da sessão conjunta do Congresso hoje a votação do veto de Lula, porque o Lula vetou essa medida do Congresso e o tema é uma das causas do atrito entre o Legislativo e o Judiciário. A Câmara dos Deputados aprovou o artigo da lei e o STF, inclusive, aprovou o veto a essa lei. O STF declarou inconstitucional, ilegal essa lei. No entanto, nesse meio tempo, o Supremo pautou o assunto e declarou a tese inconstitucional no dia 21 de setembro. E a razão dessa PEC de ontem ter sido aprovada para tirar poderes do Supremo foi causada pelo veto do Supremo ao marco temporal. Os ruralistas comandaram isso. Mas o imbróglio vai ficando cada vez mais complicado. O que acontece aqui, minha amiga, meu amigo, é que o Supremo Tribunal Federal já tinha tomado a medida que o Senado tomou ontem. O Senado aprovou ontem o seguinte: aprovou que nenhum ministro do STF pode mais tomar decisões monocráticas, ou seja, o ministro decidir sozinho sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que um ministro do STF decidir sozinho tem que ser acompanhado pelo total do STF ou tem que ser revisto pelo plenário do STF, pelos 11 ministros. Porém, essa medida foi apenas uma provocação. Por quê? No início do ano, ainda na gestão de Rosa Weber no STF, já tinha sido aprovado no regimento interno do STF que qualquer decisão monocrática, ou seja, decisão de um só ministro dos 11, teria que ser analisada imediatamente na sessão seguinte pelo STF inteiro. Então, o que é que o Senado aprovou ontem? Nada, porque essa medida já estava vigendo. Por que é que o Congresso fez isso? Para mandar um recado ao Supremo: olha, nós temos força para tirar poder de vocês. Quais são os próximos passos? O Senado quer, por exemplo, encurtar o tempo de permanência dos ministros no Supremo Tribunal Federal. Quer, por exemplo, estabelecer um mandato, encurtando o tempo que eles ficam lá dentro e tirar o grande atrativo de ser ministro do STF, que é a vitaliciedade, ou seja, ficar por muito tempo no tribunal até atingir os 75 anos. Não é? Então, até os 75 anos, os ministros do Supremo podem ficar lá e quando chegar a 75 anos, o cara já está na situação de se aposentar mesmo. Seja como for, esse troco que o Supremo vai dar ao Congresso e ao Senado pode talvez nem acontecer. Por quê? Porque há votações inerentes à COP28 que vão dar ao Arthur Lira a possibilidade, minha amiga, meu amigo, a possibilidade de fazer uma graça aí para o STF, não é? O Arthur Lira ele vai poder basicamente não colocar em pauta a votação dos vetos do Lula. E se ele fizer isso, na verdade, fica valendo o veto do Lula indefinidamente, porque inclusive há um risco muito grande de o veto do Lula não ser derrubado, porque simplesmente há gente que está preocupada com a reação do STF. Qual é a reação do STF? Se o veto do Lula ao marco temporal for derrubado hoje, aí
é que o STF tem a chance de reagir. Então, o troco que o STF vai dar ao Congresso Nacional, por conta de ter sido aprovada essa PEC no Senado, que ainda vai para a Câmara, né? Então, enquanto a Câmara estiver validando, porque como a oposição é muito forte, os ruralistas são muito mais fortes na Câmara, então é bem possível que eles basicamente apoiem a PEC do Senado, né? Deve ser mais fácil, não só é possível, como é mais fácil que a Câmara aprove a PEC do Senado, que tira poder do Supremo, mas em seguida o veto, se for mantido pelo Congresso Nacional, na sessão conjunta que pode acontecer hoje, senadores e deputados hoje se reúnem para derrubar o veto do Lula ao marco temporal. É muito difícil porque eles vão precisar de metade mais um, não é? E não é metade dos que estiverem no plenário, vão precisar de metade mais um dos membros do parlamento, não é? Dos 513 deputados e 81 senadores. Vai ser necessário que metade desses números fiquem contra o veto do Lula, metade mais um. Então é bem difícil atingir esse número, mas se isso ocorrer, o STF vai fazer, sabe o quê? Ele vai lá e vai repetir. Meu amigo, não adianta se aprovar nada porque isso é inconstitucional e vai vetar, é poder do Supremo. Nessa briga com o Supremo, o Congresso vai perder, porque, como dizem no jargão político, é do Supremo o direito de errar por último. Então, decisão do Supremo se sobrepõe a qualquer outro poder. O Supremo é uma corte constitucional. Então, ele pode dizer sobre qualquer coisa que aquilo viola a Constituição Federal. Então, o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional, que tentam intimidar o STF, vão dar com os burros na água. E é por isso que o Lira pode engavetar essa votação do veto de Lula ao marco temporal ad infinitum, ou seja, até não se sabe quando, inclusive seria uma arminha que o Lira teria na gaveta para pressionar o Lula. Seria melhor que votasse de uma vez, veta, derruba o veto do Lula, que o Supremo vai lá e resolve a fatura de uma vez por todas. Seja como for, tudo o que está acontecendo no Congresso Nacional em relação ao STF é jogo de cena, é tentativa de intimidação. Deputados apostam que Lira usará a PEC do Senado para fazer gesto ao STF. Então é isso que eu falei para você. O Lira vai simplesmente engavetar esse negócio pelo andar da carruagem. E o possível novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que circulou aí pelas redes, pelo noticiário, que o Lula já tinha decidido nomear, agora aparece pelado em público. É divulgado que ele bajulou o Pazuello, esse Gonet, e fez um evento em prol do tratamento precoce. Sabe o que é tratamento precoce na pandemia? É a cloroquina, ivermectina, aqueles medicamentos sem qualquer eficácia que o bolsonarismo recomendava para as pessoas que pegassem Covid, para não fazerem isolamento, para não tomarem as medidas sanitárias necessárias. O bolsonarismo vendia que tomar cloroquina e outros remédios fajutos ajudaria ou até preveniria a Covid, o que a ciência descarta, a medicina descarta. E o Gonet fez um evento sob o mote de falar desse tal tratamento precoce e ainda bajulou o Pazuello quando ele ainda era ministro da Saúde interino, não é? Então, após o terceiro ministro da Saúde que se demitiu do governo Bolsonaro, o Pazuello foi desviado pelo Bolsonaro, era um general de uma área
de logística lá do Exército, o Bolsonaro botou qualquer um à frente do Ministério da Saúde, e aí esse qualquer um foi bajulado pelo Gonê, e aí essa vai talvez, muito provavelmente, impedir que o Lula nomeie o Gonê a PGR, e o caso volta então para estaca zero e o tempo vai passando. E a batalha entre a PGR e o Toffoli pelas imagens da agressão de Alexandre de Moraes em Roma continua. E mais uma vez vem a PGR a público. A PGR quer permitir que os agressores de Moraes não só assistam, como até copiem o vídeo da agressão, as imagens que eles têm, e sabe-se que se eles fizerem isso, se eles puderem copiar, esse vídeo vai estar nas redes daqui a pouquinho com os cortes deles, com as versões deles. E então o que acontece é que o Toffoli, em defesa de Moraes e do STF, proibiu que esses agressores de Moraes, Roberto Mantovani, a mulher dele, o filho dele e o genro dele, que atacaram Moraes, tenham acesso a essas imagens. Então, eis a razão pela qual seria muito bom que o Lula decidisse logo esse caso da PGR. Se não querem o Gonê, coloquem o tal Aurélio, que eu não me lembro agora o sobrenome. Aurélio é um candidato a vice muito identificado com a esquerda, e então coloque alguém lá, por uma razão muito simples. Essa PGR que está lá, o Carlos Frederico, que cuida das delações, tal, é um pessoal inconfiável e ligado ao Augusto Aras. E o Lula convida o Pacheco para uma viagem ao Oriente Médio e está voando a dobradinha, a aliança entre esses dois. Essa aliança, entre outras coisas, garante ao Lula que Dino passe na sabatina do STF. Alcolumbre está avançando na sua luta para voltar a presidir o STF a partir de 2025. Ele emplacou aliados em 8 órgãos federais e está se entendendo aí com o governo, e a possibilidade dele voltar a ser presidente do Senado é grande. E o Lula, de certa forma, ele não proíbe, mas ele dificulta o trabalho das pessoas em feriados. O que é que o Lula está fazendo? Ele fez o seguinte: os trabalhadores do comércio que tem que trabalhar em feriados e até os domingos vão precisar, os patrões vão precisar que o sindicato desses empregados faça uma convenção coletiva e aprove que eles trabalhem aos domingos e feriados. Antes, com decisão do Michel Temer e do Bolsonaro, os patrões podiam colocar o funcionário para trabalhar de domingo e feriado sem precisar consultar ninguém. Agora vai precisar negociar com os sindicatos. E na cadeia, o Daniel Silveira faz faxina e lê Franz Kafka, lê o autor que escreveu O Processo. É um livro em que um homem é condenado à prisão e não sabe por quê. E realmente mostra que o Daniel Silveira, apesar da, entre aspas, humildade em fazer faxina na cadeia, ele não aprendeu nada, porque se ele acha que o processo dele não tem causa nenhuma, é porque ele não aprendeu nada, porque ele ameaçou de morte os ministros do Supremo. E a Tabata pode ficar com o marqueteiro do Milei e do Tarcísio. A Tabata Amaral, candidata a prefeita de São Paulo, que inclusive, minha amiga, meu amigo, ela pode até se aliar ao PSDB aqui em São Paulo contra o Boulos. A Tabata, que fala bem, tem uma visão razoável de mundo, sempre peca por essas escorregadelas para a direita.
E uma ala do PT, ainda na sucessão municipal em São Paulo, uma ala do PT quer tirar a Marta do Nunes, o candidato Bolsonaro, o atual prefeito de São Paulo, que era vice do Bruno Covas, que morreu. Então a Marta Suplicy, veja só, depois de votar no impeachment da Dilma, votar pelo impeachment da Dilma, hoje ela é secretária de Nunes, um prefeito de direita, na verdade extrema direita, que vai ser apoiado por Bolsonaro. O PT quer trazê-la de volta para o partido para tirá-la de Nunes, não é, e do bolsonarismo, porque a Marta ainda na periferia de São Paulo é muito forte. É isso aí então, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.